Pedro, 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado? Sim ou não? E qual é o papel dos militares no 8 de janeiro? Bom, uma coisa que eu sempre tenho dito aí nos últimos anos é que a gente às vezes tem existe um problema teórico que a esquerda enfrenta, e eu atribuo isso a 64, que é a gente pensar que golpe de Estado significa exatamente aquela forma que a ditadura militar tomou em 64, né? Quer dizer, duas características bastante excepcionais daquele período. Uma é que foi um golpe movido pela totalidade da burguesia, quer dizer, todos os setores das classes dominantes queriam derrubar João Goulart e o fizeram se apoiando nos militares, né? Isso inclusive, curioso, porque a gente muitas vezes diz golpe empresarial militar e não dá conta do que isso significa, né? Porque se a gente chama aquele de golpe empresarial militar, significa que tem golpes que que não tiveram esse modelo. E na trajetória brasileira a gente tem alguns golpes assim. E a segunda coisa que eu acho que é um elemento excepcional de 64 é o fato de que o golpe leva a um regime, ao que alguns autores vão chamar de um regime de exceção permanente, ou seja, os militares tomam o poder, instituem uma nova legalidade, né, completamente legal e completamente legítima, e permanecem no poder durante 21 anos, aplicando a exceção sobre o restante do país. Se a gente considera que golpe necessariamente significa isso, eu diria que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. O problema é que na trajetória brasileira a gente chamaria 64 de golpe, talvez a gente chamaria 37 de golpe, mas a gente ia deixar aí uns 13, 14 golpes para ser nomeado de outra forma, né? Então, acho que sim, foi uma tentativa de golpe, mas uma tentativa de golpe cujo objetivo primário não era uma tomada do poder direta pelos militares ou coisa do tipo. A tentativa ali, para mim, muito claramente, era que o governo respondesse ao caos gerado pela turba que invadiu os prédios em Brasília. O governo respondesse com uma GLO, isso colocaria já o governo com 7 dias de governo numa situação em que ele estaria sob uma tutela ainda maior dos militares. Felizmente, o Lula não fez isso, né? Não decretou a GLO, nesse sentido acertou, mas eu acho que foi um episódio mal aproveitado por parte do governo, né? Porque outra coisa que eu tenho escrito muito nos últimos anos e que eu acho que se manifestou bastante esse ano é que os militares sempre contam com uma dinâmica muito curiosa, mas é a seguinte dinâmica. Um militar vai lá, faz alguma coisa excepcional, faz uma declaração pública, ou os militares apoiam as sandices do Bolsonaro em relação às urnas, enfim, acontece alguma coisa, e aí as atenções se voltam para os militares. Dali a uma semana os militares se aquietam, param de falar, e parece que não existe mais um problema militar no Brasil. Isso a gente viu ao longo de todo o governo Bolsonaro, e a gente viu de tal forma, ali no final do governo Bolsonaro, na transição, né, depois do segundo turno até o começo do governo Lula, a gente viu de tal forma que, assim, teve o segundo turno no final de outubro, as turbas foram para as ruas paralisar a rodovia, a gente ficou assistindo aquilo assustado, isso em outubro. Aí, em novembro, esse pessoal vai para a frente dos quartéis, você tem aquele dia de fúria em Brasília, né, quando tentam invadir a sede da Polícia Federal, botam fogo em ônibus, etc., a gente também fica assistindo tudo aquilo muito assustado. Em dezembro, em novembro,
as ocupações de rodovia, em dezembro esse dia de fúria, os atentados, né, tentativa de explodir um caminhão de gasolina ali no aeroporto de Brasília, e em janeiro se a gente estava assustado nos 2 meses anteriores, em janeiro, no dia 1 de janeiro, a gente está comemorando a posse do Lula como se nada tivesse acontecido, como se estivesse tudo bem, como se a gente, por algum caminho esquisito, a gente entrou em algum lugar e saiu num Brasil de volta à normalidade, em que o problema militar não existe mais. E aí, claro, porque as coisas não funcionam assim, a gente tem o 8 de janeiro demonstrando que não, o problema militar não estava resolvido. O que me assusta é que desde o 8 de janeiro, essa dinâmica de esquecimento, mais uma vez, se fixou. Então, a questão militar não é mais uma questão no debate político. Há muitos analistas, inclusive, que dizem que a relação entre os militares e o Lula se normalizou, como se, aliás, se precisasse normalizar a relação entre um presidente e generais. Não é uma relação amorosa, né, gente? Você não precisa... Não é uma amizade que você brigou com seu amigo e você vai fazer as pazes. É uma relação de mando. O presidente manda, os generais obedecem. Mas aí criou-se essa dinâmica em que também é permitido falar isso, né? Então a relação se normalizou, etc., como se fosse normal dizer isso. E me parece que o grande problema disso é que essas coisas não estão acontecendo porque nós estamos colocando o Partido Fardado contra a parede, mas sim porque o Partido Fardado adotou uma tática de dar um passo atrás, e eu suponho que com vistas a dar 2 à frente quando a conjuntura permitir, né? Ô Pedro, a gente viu na posse de Lula gritos em massa do sem anistia, né? Me parece que, inclusive, assim, eu não estava na posse do Lula, né? Estava lá no Rio Grande do Norte curtindo 5 diazinhos rápidos de férias com Mirella, mas conversei com muita gente que estava na posse que falou que foi um negócio espontâneo no sentido de que isso não partiu do governo. Foi das bases, a galera gritando sem anistia, isso foi a tônica. Veio o 8 de janeiro e é aquilo ali, como você bem disse, o Lula teve uma boa iniciativa de não decretar uma GLO, né? E aí, inclusive, eu lembro que, enquanto estava rolando o 8 de janeiro, eu fiz uma postagem falando que Lula não poderia decretar uma GLO porque isso ia significar um golpe no seu próprio governo. Aí apareceu até uma galera petista dizendo que eu estava querendo ensinar Lula, que nada a ver, que Lula sabe como é que faz. Aí Lula não decreta uma GLO, depois a mesma galera elogia, né? Mas tudo certo. E aí eu lembro que o Tomás Paiva vazou um áudio dele dizendo que não podia deixar que viesse reforma. Me parece que os próprios milicos analisaram que o 8 de janeiro, mais a tragédia do bolsonarismo com o envolvimento direto dos militares, desgastou o Partido Fardado a tal ponto na opinião pública que existia um espaço político para fazer reformas na questão militar. E os próprios militares estavam cientes e preocupados com isso, que na análise de conjuntura deles, esse risco estava colocado. O governo Lula escolheu José Múcio, conservador aqui de Pernambuco, histórica figura ligada às oligarquias, direitoso e tal, para ser ministro da Defesa, e o Múcio desde sempre atuou como um porta-voz dos militares no governo e não como ministro civil frente às Forças Armadas. Minha pergunta para tu é muito direta. O governo Lula deixou o cavalo encilhado passar e poderia ter aproveitado o desgaste todo dos fardados para iniciar uma reforma na questão militar e enfrentar ao menos aspectos do problema da tutela militar? Bom, eu acho que sim, mas antes de falar disso, eu vou até fazer uma pequena retrospectiva aqui, né? A gente teve a posse do Lula no dia 1. Naquela ocasião, a gente já tinha o Múcio como ministro da Defesa e o comandante do Exército era o general Arruda. E aí tem o 8 de janeiro,
acontece tudo aquilo, o Lula acerta em não decretar GLO, como você disse, e aí vem uma troca de comando militar. Existe um aspecto interessante aí, que é bom a gente ter em mente, que o presidente ele pode escolher quem ele quiser entre os generais de exército para ser comandante do exército. É uma escolha que cabe ao presidente. No entanto, existe uma tradição, que é uma tradição que parte das Forças Armadas, de que o mais velho entre os generais de exército, o mais antigo, né, é o que vai ser apontado como comandante das Forças Armadas. Por quê? Porque quando você sobe para general, você tem 12 anos para ficar nessa patente. Se você não subir para comandante do Exército, você tem que ir para a reserva depois de 12 anos. Então, o Arruda era o mais velho, o mais antigo, e o Lula, o governo Lula, junto com o ministro Múcio, que inclusive disse que a escolha dele foi feita da seguinte forma, né? Ele olhou na internet quais eram os mais velhos, os mais antigos, e aprovou eles. Entre eles estava o general Arruda no comando do Exército. General Arruda esse que, no 8 de janeiro, teria dito ao Flávio Dino que, olha, você não vai, depois que os golpistas fogem para o quartel-general do Exército, ele teria dito, segundo o Washington Post, ele teria dito ao Flávio Dino, vocês não vão prender ninguém aqui na noite de hoje. E aí o Lula, evidentemente, ele tinha que fazer uma troca de comando, porque você não pode ter um comandante do Exército que bate de frente com o seu ministro da Justiça depois que quebraram o Brasil inteiro. Só que ele coloca justamente o Tomás Paiva. E o Tomás Paiva, ele estava naquela primeira lista, mas ele era mais moderno, como se diz na caserna, né, do que o Arruda. Aí ele coloca o Tomás Paiva, e o que é interessante é que antes do Tomás Paiva ser colocado como comandante do Exército, uns 3 ou 4 dias antes, apareceu um vídeo dele nas redes sociais, no Twitter, etc., em que ele fazia um discurso que foi chamado ali como um discurso legalista. Ele estava num quartel participando de uma comemoração em relação ao Haiti, e aí ele fala lá, né, que o soldado tem que obedecer, etc., faz um discurso, e aí teve uma campanha, é muito interessante como isso opera, porque esse vídeo sai do Exército, começa a ser reproduzido nas redes por comentaristas, por bots, etc., e aí o Lula acaba escolhendo Tomás Paiva. Se uma coisa tem a ver com outra, já é outra questão, né? Mas, assim, parece muito uma estratégia. E o Tomás Paiva é escolhido como esse general legalista, como esse comandante do Exército que vai botar ordem na casa, vai acabar com a politização, etc. E aí aparece um áudio, depois de alguns dias, esse áudio todo mundo pode procurar aí na internet, é só você pesquisar Tomás Paiva e áudio, vai aparecer, saiu nos grandes jornais, etc. O próprio Tomás Paiva confirmou que o áudio é verdadeiro, né, porque ele falou que foi descontextualizado, etc. E esse áudio foi gravado no mesmo dia que o Tomás Paiva fez esse discurso, só que foi gravado ali numa reunião entre os seus iguais, né, outros comandantes, outros generais, e ele dizia ali que, olha, a vitória do Lula, infelizmente, aconteceu, né? Ele usa algum adjetivo nesse sentido, não é infelizmente, mas foi indesejada, é o adjetivo que ele usa. No entanto, e aí que está a estratégia, ele diz, a gente precisa de alguém que tenha a confiança do governo, alguém que tenha uma boa entrada com o governo, para impedir que o governo coloque a gente, nos escanteie, né, faça reformas, etc. Isso é o que ele diz ali. Quer dizer, efetivamente, quando eu falo que eles dão um passo atrás para depois dar 2 à frente, não é só uma teoria, efetivamente é o que o Tomás Paiva disse que ele queria fazer. Então, assim, foi uma oportunidade perdida, o 8 de janeiro? Eu acho que sim. E eu acho que foi uma oportunidade que não vai se repetir tão cedo. Porque, veja, você tinha ali um nível de
tensão em relação às Forças Armadas, que vai ser difícil se repetir. Você tinha um governo que saía muito marcado, em que o Exército, a Marinha, etc., a Aeronáutica, estavam muito marcadas com esse governo. Esse governo perdeu a reeleição, é claro que por pouco, por uma diferença pouca, mas de repente as pessoas começam a ver gente ocupando estrada, gente ocupando a frente de quartel, gente colocando o celular para cima para ver se algum ET responde. Quer dizer, as pessoas que não estavam naquele núcleo duro, ideológico bolsonarista, obviamente olharam tudo isso com um certo receio. Quando tem o 8 de janeiro, era a oportunidade do Lula ir para cima das Forças Armadas, trazer o tema à tona no discurso público, no discurso político, no sentido de tornar realmente a discussão em relação às Forças Armadas, ao papel das Forças Armadas, uma coisa popular, uma coisa que as pessoas comuns discutem. Ele poderia, para fazer isso, tomar uma série de medidas, poderia, por exemplo, ter chamado uma Conferência Nacional de Defesa, que é uma medida que muitos acadêmicos aí que estudam essa questão militar reivindicam, né, que seria um encontro nacional em que militares, políticos, organizações civis, movimentos populares e a academia sentam para discutir a defesa nacional, sentam para discutir o que é a missão das Forças Armadas e como elas devem se organizar para atingir essa missão. Essa seria uma forma. Eu acho que ele poderia ter... Seria uma medida excepcional, mas, afinal de contas, a situação era excepcional. Eu acho que aquele era o momento de ter tirado o Múcio, porque o Múcio, veja, você tem um ministro da Defesa que estava desde dezembro, quando ainda não tinha nem tomado posse, estava dizendo que, olha, eu tenho amigos e parentes na frente dos quartéis, são manifestações legítimas, etc. Bom, se esse era o ministro da Defesa e no dia 8 acontece isso, me parece que ele não é uma pessoa muito confiável, né? Me parece que não é uma pessoa que tem muito controle sobre a tropa e me parece uma pessoa que não faz uma leitura muito correta da realidade. Então, para mim, era o momento de ir para cima dos militares. Isso seria muito importante, porque é claro que no cálculo político do governo, é evidente, é um governo que tem aí que lidar com o Congresso, tem uma série de questões com as quais tem que lidar, não é um governo revolucionário, isso está posto. Agora, existia uma dinâmica muito difícil ali entre o governo, que era o que ia ser a prioridade do governo Lula. Para mim, existiam 3 questões que teriam que ser equilibradas de alguma forma. Uma era a questão militar, quer dizer, realmente mudar radicalmente o papel que as Forças Armadas ocupam dentro do Estado. Outra era a questão econômica, quer dizer, trazer uma mudança, embora fosse muito difícil uma mudança radical mesmo, mas trazer uma mudança em relação ao programa neoliberal que vinha sendo aplicado desde o governo Temer e que foi aplicado pelo governo Bolsonaro, e a questão internacional, a atuação na arena internacional, que também o Bolsonaro, por ser uma pessoa muito tosca, por ser um presidente muito inepto, tinha se colocado no isolamento. Então, tinha essas 3 questões que o governo tinha que balancear de alguma forma. Na minha opinião, a questão militar, claro, eu sou um obsessivo por essa questão, tinha que ser a primeira questão, mas eu compreendo a vontade do governo de equilibrar isso, por exemplo, com a questão econômica, porque é óbvio, se a economia vai mal, a popularidade vai lá embaixo, não tem como enfrentar a questão militar também. Só que o governo não enfrentou a questão militar quando poderia, essa oportunidade não vai aparecer de novo tão fácil. Na economia, como, enfim, você estava aqui discutindo com o Davi Decache, patina muito, quer dizer, efetivamente está continuando o projeto neoliberal,
E na arena internacional, embora eu ache que, em relação ao Bolsonaro, seja muito bom, e eu acho que tem posturas que o Lula adota na arena internacional muito corretas, mas, assim, é uma arena muito limitada na conjuntura que a gente tem hoje, porque é uma conjuntura que está marcada pelos grandes poderes, China, Rússia, a Rússia na Ucrânia, a disputa da China com os Estados Unidos, agora a guerra em Gaza, a guerra contra Gaza. Quer dizer, a capacidade de influência do Brasil nesse tipo de cenário é muito pequena. Então, eu acho que o governo deveria ter entrado já com a perspectiva de arrumar a casa. E, para mim, arrumar a casa passa necessariamente por impedir que os militares voltem a tomar, a ocupar a posição que eles ocuparam desde o governo Temer. Não é só no governo Bolsonaro, vamos lembrar, né?